Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, 21 de julho de 2020, vamos lá para mais uma aula. Eu daqui, vocês daí, conectados, juntinhos. Vocês estão bem? Espero que sim. Com a Pro também tá tudo bem. Vamos pedir a Papai do Céu que tudo isso passe rápido, que nós possamos voltar para a nossa vida normal. Vamos voltar usando máscara, mas que a nossa rotina volte, que tudo se normalize. Hoje nós vamos aprender números pares e números ímpares. Olha a tia bugando. Vocês já observaram o sapato de vocês? Nós temos 2 pés. Nós calçamos 2 sapatos. O que é que nós falamos? Quando a gente vai comprar, eu quero um par de sapatos. Observem. Nós vamos entender o que são pares e o que são ímpares. Mas já vamos começar olhando os nossos pés. 2 pés, usamos 2 sapatos. Dá para entender? Vamos chegar lá. Vamos embarcar agora no mundo do conhecimento, no mundo da imaginação. Números pares. Quando nós agrupamos de 2 em 2 e não sobra elementos, dizemos que esse número é par. Então, quando nós agrupamos de 2 em 2 e não sobra nenhum elemento, nós temos um número par. Para a gente encontrar um número par, nós vamos agrupar, E o numeral também. Cada número par, cada par tem seu numeral. Então, nós vamos começar agrupando para ver se não sobrar elementos, é par. Se tiver um numeral e ele for par, nós vamos ter os números pares. Isso nós vamos entender no decorrer da nossa aula. Quando eu vou saber que o número é par? Primeiro, lembra que eu falei? Quando nós agrupamos de 2 em 2 e não sobram elementos, nós temos um número par. Lembrou? Aí vocês lembrem-se também, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, todos esses números 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E os números terminados com esses números também são números pares. Um exemplo que eu vou dar a vocês, 28 é um número par. Por quê? Terminou em 8. 22 é um número par, porque terminou em 2. Até aí tá dando para vocês entenderem? Vamos lá. Agora nós vamos entender os números ímpares. Como são os números ímpares? Os números pares, nós agrupamos de 2 em 2 e não sobram elementos, certo? Os números ímpares, quando nós agrupamos de 2 em 2 e sobra elementos, nós vamos ter os números ímpares. Então, os números ímpares são quando nós agrupamos de 2 em 2 e sobra alguma coisa. Então, nós vamos ter números ímpares. Vamos ver quais são esses números ímpares? Todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Todos esses números, 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. E todos os números terminados com esses números que eu acabei de falar para vocês são números ímpares. Por exemplo, 19 é um número ímpar. 21 é um número ímpar. 29, número ímpar. 17, um número ímpar. Por quê?
Terminou em 1, terminou em 3, terminou em 5, terminou em 7, terminou em 9. Então, quando termina com esses números, eu vou ter um número ímpar. Espero que vocês tenham conseguido entender. Agora nós vamos fazer a nossa atividade. Qualquer dúvida, entra lá no Zoom para tirar as dúvidas, para esclarecer e para fazer a atividade. Beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos viajar no mundo da imaginação, no mundo da fantasia. Isso mesmo. Hoje nós vamos viajar na história fantástica de Pinóquio. Vocês já ouviram falar em Pinóquio, bonequinho de madeira? Não? Então nós vamos agora. Gepeto era um carpinteiro e sonhador. Não tinha filhos. Fazia cadeiras, estantes, sofás. Um dia, Gepeto fez um bonequinho de madeira e desejou lá do fundo do seu coração que esse bonequinho tivesse vida, que esse boneco de madeira fosse um menino. E não é que o seu desejo foi atendido? Ele deu nome ao boneco de Pinóquio. E aí Pinóquio foi crescendo. Só que o que Pinóquio não sabia é que, como ele ganhou vida, ele não podia mentir. Todas as vezes que ele mentia, o nariz dele crescia. Gepeto, muito feliz com a sua criação, resolveu colocá-lo para estudar, para ele ir à escola. Pinóquio foi o primeiro dia para a escola, amou, fez bastante amigos. No segundo dia, no caminho da escola, Pinóquio encontrou uns rapazes que ficou encantado, né? Um boneco de madeira, e aí quiseram levar ele para o circo. Disseram, não, vamos ali passear um pouquinho, depois você vai para a escola, você encontra seu papai. Pinóquio foi. Quando chegou lá, eles quiseram prender ele no circo. Olha. Gepeto deu horário de Pinóquio chegar em casa. Gepeto ficou muito preocupado, porque seu menino não chegava. Foi à escola. Chegando à escola, descobriu que Pinóquio não tinha chegado. E aí, Pinóquio mentiu para os rapazes. Os rapazes viram que o nariz cresceu. Pensaram logo, agora que nós vamos ganhar dinheiro com esse boneco de madeira. Ele, além de ser de madeira, falar, ter vida, o nariz dele cresce quando ele mente. E aí levou embora junto com o circo Pinóquio. O Gepeto ficou muito preocupado. Uma senhorinha tinha visto e falou a Gepeto que para onde eles tinham ido. O Gepeto foi atrás. Pinóquio e eles fugiram de barco. Nessa fuga de barco, Pinóquio caiu na água. E uma baleia engoliu Pinóquio. Ah, que confusão, né? Pois é. Gepeto, muito triste, encostou no cais, olhando o mar e pensando, perdi meu filho para sempre. Sem querer, caiu também no mar. O que é que a baleia fez quando Gepeto caiu no mar? Engoliu também. E os dois se encontraram na barriguinha da baleia. Gepeto contou toda a história para Pinóquio. Pinóquio pediu desculpa a seu papai porque acompanhou pessoas estranhas, né? Que ele não devia ter feito isso. A gente não deve falar com estranhos, a gente não deve sair com estranhos. E aí a baleia levou eles para outra ponta e quando ela nada, ela tem um buraquinho aqui em cima. E ele soltou através da água. Eles caíram lá na praia. Foram para casa. Pinóquio aprendeu que ele não deve falar com estranhos. Pinóquio aprendeu que ele não deve sair com estranhos. Gepeto não ficou triste com o filho porque, né, perdoou ele por ele ser um bonequinho tão ingênuo, tão inocente. Mas os dois aprenderam uma lição.
foram felizes para sempre. Espero que vocês tenham viajado no mundo da imaginação, no mundo fantástico de Pinóquio. Gente, beijo, meus amores. Até a próxima.